Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino, a saga dos apóstolos. Sim, os apóstolos eram os primeiros discípulos de Jesus. Dos apóstolos, a partir daí foi formada o novo Israel, a Igreja de Deus aqui na Terra. Ontem nós falamos, no vídeo anterior, sobre a primeira assembleia, porque houve uma controvérsia ali, se deveriam cumprir os ritos judeus ou não, e ficou decidido que sim, que não, aliás. Desistiu? Fica com Deus, hein? Ó, ficou decidido que os gentios, aqueles novos conversos, deveriam apenas se abster de 3 coisas: banquetes idolátricos, carnes dedicadas aos ídolos, prostituição, fornicação e o sangue. Eles não poderiam ingerir o sangue. Muito bem, continuando. Paulo e Barnabé agora vai se separar. Vamos descobrir por que eles vão se separar. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Ele tinha fundado igrejas ali ao redor, e aí eles falaram: vamos lá ver como é que estão os irmãos. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Esse João Marcos aqui é o escritor do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tornasse consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. A pendenga entre Paulo e Barnabé, por causa desse João Marcos aqui, que você vai descobrir depois que é sobrinho de Barnabé, vai acontecer porque nós vimos nas lições anteriores, porque esse João Marcos era muito jovem e foi fazer o trabalho missionário, mas não aguentou o tranco e desistiu. Por isso Paulo ficou com raiva. Agora Barnabé quer levá-lo nas viagens missionárias com Paulo, e Paulo disse não, aquele traíra. E aí eles brigaram seriamente e se apartaram. Cada um foi para uma cidade fazer o trabalho. Você sabe, às vezes aconteceu uma briga entre irmãos, pode ser salutar. Na igreja, por exemplo, estamos um grupo de igreja. Aí o grupo A começa a se ralhar com o grupo B. Não deve acontecer, mas nós somos humanos e isso acontece. Esse grupo B se aparta, vai para outra localidade e ali funda outra congregação. Então, há males que vêm para bem. Então, Paulo, ele vai empreender a segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. E Paulo escolheu Silas em vez de João Marcos, e partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou para Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe, e chegou a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego.
do qual davam bom testemunhos os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, circuncidou-o. Viu? Os gentios não precisavam se circuncidar. Mas como Paulo ia pregar para judeus, ia entrar em sinagogas, achou conveniente circuncidar ao apóstolo Timóteo. Você está vendo, minha gente? Ele poderia ter usado a carta do concílio aqui, para não ter que circuncidar Timóteo. Mas achou melhor não comprar essa briga e circuncidou o menino Timóteo. Sem necessidade. Mas fez isso por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Ele sabia que Tiago vinha de uma família judia. Então ele tornou ele judeu também. Mas você não precisa se tornar judeu para ser cristão. O concílio já tinha decidido isso. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos no concílio de Jerusalém. Tá vendo? E no concílio estava dizendo que não precisava fazer o rito da circuncisão. Ele só fez com Timóteo, porque Timóteo era conhecidamente judeu, era filho de grego. E ele não queria trazer complicação com os judeus. Ou seja, Paulo era fariseu, judeu, ele era temente aos ritos. Ele concordou que não precisava fazer circuncisão dos gentios, mas achou melhor circuncidar seu pupilo Timóteo, para não encontrar antagonismo entre os judeus. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Naquele momento, a palavra foi proibida por Deus de ser pregada na Ásia. Porque nem sempre o que queremos fazer é a vontade de Deus. Veja, Natã falou para Davi, faça o templo, porque Davi queria construir um templo. Mas essa não era a vontade de Deus. E Deus falou, não vai fazer templo para mim agora não. Depois a gente vê isso. Não tem que, às vezes o pai fala, depois a gente vê isso. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Venha, Paulo, aqui, ajuda-nos na grande Macedônia. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Macedônia era uma grande metrópole. E essas cidades citadas aqui eram cidades ali da região. Era como se tivesse ido para São Paulo, só que aí ele não chegou em São Paulo, na metrópole. Ele ficou pregando na circunvizinhança. Pregou aqui em Barueri, ali em Osasco, em Carapicuíba, em Jandira. Só para você se centralizar, só para você se situar com a história. E no dia de sábado saímos fora das portas
para a beira do rio, onde julgamos ter lugar para a oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Paulo pregava nas sinagogas, mas nesse dia ele achou bem ir ali sobre uma árvore frondosa, e ali pregou. E uma certa mulher chamada Lídia, Lídia era a líder ali na comunidade. Ela vendia púrpura, vendia tecidos finos da cidade de Tiatira, que servia a Deus. Nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu esteja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. Seja nosso hóspede. E ela constrangeu Paulo a isso. Sim? Aí você percebe que Paulo não tinha preconceito. Não. Lídia se converteu e chamou ele. Você vai ser meu hóspede. E ali na casa de Lídia certamente surgiu uma congregação da igreja. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ele repetia isso, e repetia isso. E eis que fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, saia dessa mulher. E na mesma hora, ele saiu. Veja. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito a nós receber e nem praticar, visto que somos romanos. Que temos nós com a religião desses povos? E eles foram julgados. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando os seus vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Uau! E havendo-lhes dado muitos açoites, muitos quer dizer 30 e 40 menos uma açoitada. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tome cuidado com eles, não deixe ninguém fazer mal a eles. Ser açoitado em praça pública era usual naquela época. Sim. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés nos troncos. Eles ficaram amarrados. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles estavam presos pelo Evangelho, mas eles não ficaram tristes, adoravam a Deus e cantavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Minha Bíblia saiu do lugar aqui. Eu queria ficar em pé aqui, mas não dá. Então sobreveio tão grande terremoto. Onde é que eu tô?
E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Os cadeados simplesmente se abriram. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Porque se um soldado deixasse fugir um preso sob sua responsabilidade, ele era sentenciado à morte. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças tal, porque nós estamos todos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Eles viram: esses homens são homens de Deus, não são arruaceiros, poderiam ter ido embora. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles responderam e disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Crê em Senhor Jesus somente. E lhes pregavam a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, e tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ele passou sal nas feridas de Paulo e Silas. E levando-os a casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Quadrilheiros? Soldados, não é? E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Só que Paulo não era pacífico, não. Paulo falou assim: não, agora eu vou voltar para quebrar aqui. Como assim? Quer dizer que vocês nos prendem? Quer dizer que vocês nos açoitam e agora manda a gente embora? Não. Açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados a nada. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. Agora, encobertamente, querem nos levar para fora? Não será assim, mas venha eles mesmos e tirem-nos para fora. Uau! Paulo devia ser de estatura pequena, mas o cara tinha uma língua, né? Não é assim não. Ele podia baixar a cabeça e falar: tá bom, estamos livres, vamos continuar nosso trabalho. Mas ele fincou pé. Talvez essa conduta de Paulo e condutas assemelhadas a essa tenha levado à morte mais precocemente. Você vai ver, vai escutando. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. Bom dia, jovens. Vocês passaram no YouTube ao vivo aqui, viu? Podia ter falado: dá um like. Dá um like. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas. E tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Aí, eles que tinham prendido Paulo e Silas pediram desculpas. Mas você vai ver que essa atitude de Paulo, lá no futuro, vai complicar um pouco para ele. Agora Paulo vai para Tessalônica, mas isso já é outra história. Eu quero que você também siga outra série que está aqui. Eu chamei de Classe VIP. A série Classe VIP vai estudar os comentaristas da Bíblia. Então, nesses primeiros capítulos, vamos estudar Marcos, João, Lucas e Mateus, os 4 evangelistas. Depois vamos seguir o cronograma mundial de estudo da Bíblia, para que você fique engajado no esquema
de adorador estudioso da Bíblia. Então, segue aí essa classe chamada classe VIP, porque nela eu vou apresentar a opinião dos autores desse livro aqui, ó. Tá bom? Merchan feito. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.